Você sabia que o Brasil é o segundo país fora dos Estados Unidos que mais consome futebol americano? Apesar disso, o esporte aqui no Brasil não é muito visado. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está com Pedro Braga, presidente do Tubarões do Cerrado. Então roda a vinheta que a gente já começa. Aí, Vitor, essa beat ruim nunca, pô. No 3, Tubarões! 1, 2, 3! Tubarões até o fim! Bom, e para começar nosso papo, Pedro, a gente queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua função também. Bom, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade. É sempre legal falar um pouquinho de futebol americano. Meu nome é Pedro, sou presidente do Tubarões Cerrado desde o início do ano de 2023, mas já estou na equipe desde 2019, mas a minha história começou lá atrás, junto com o Tubarões Cerrado, lá em 2006. Então, tem um bom tempo aí que eu estou no meio disso aí, e desse ano eu resolvi pegar essa bomba, que é pegar uma presidência de um clube de futebol americano aqui no Brasil. Bom, então para começar, você já está lá desde o comecinho, como você falou. Como que foi o começo do Tubarões do Cerrado? Cara, o Tubarão Cerrado ele começou num grupo de amigos que gostavam de futebol americano, que acompanhavam o futebol americano que passava na televisão, que passa na televisão, só NFL. Um grupo de 5, 6 amigos alguém conseguiu comprar uma bola, resolveram se reunir para jogar na esplanada dos ministérios, cara. E foi assim, todo treino, todo fim de semana eles se reuniam lá nos sábados, domingos para poder brincar de bola. E o negócio foi crescendo e já estamos aí, tem 20 anos. Vai fazer 20 anos ano que vem. Eu tenho uma pergunta muito importante. Como que cria um time de futebol americano para disputar essas competições que vocês disputam? Cara, então, isso aí acho que alguém tem uma ideia e tem uns amigos que compram essa ideia. Sim. Né? Então, no começo, quando o time foi criado, não existia nada desses campeonatos que tem aqui hoje. Eram times esporádicos, assim, que existiam pelo Brasil. Aqui no Centro-Oeste mesmo, lembrando de cabeça, assim, não tenho dado certinho, mas se eu não me engano, na época que o Tubarões foi criado, lá em 2004, só tinha o Cuiabá Arsenal, lá de Cuiabá, no Centro-Oeste. Não existia nem então uma organização, né? Não existia nada. Eram times esporádicos que jogavam, marcavam amistosos, alguns outros assim e tal. E foi assim que o Tubarões começou. Peladinho de fim de semana, aí entraram em contato com outros times, com outras equipes aí espalhadas pelo Brasil. O primeiro jogo, inclusive, foi com o Cuiabá Arsenal. Enfim, e foi isso, cara. Aí, no começo, não existia nada de campeonato, nem regional, muito menos brasileiro, cara. E, pô, deve ser doideira, né? Você vai se apresentar para alguém e fala que é presidente de um time de futebol americano. Cara, eu queria saber, é rentável fazer um time de futebol americano ou é por amor? Como que é a sua relação, assim, nessa função? Cara, é 100% por amor, cara. A gente tem pouquíssima ajuda. É muito complicado a gente arrumar patrocínios. A gente, graças a Deus, a gente consegue parceiros que ajudam a gente, né? Com prestação de serviço, essas coisas. Patrocínios, um ou outro só, mas, cara, é totalmente por amor, cara. É um negócio que, assim, eu falo que quando você é atingido pela picadinha do mosquito do futebol americano, meu amigo, é pra sempre, cara. Não tem jeito. É um negócio porque patrocinador é complicado, né? Complicado. Tipo assim, tem que vender o teu produto, né? Tem que vender, cara. E muita gente, quando a gente chega para apresentar o futebol americano, no Brasil, não sei, né, e tal. O nicho é muito pequeno, sabe? Você tem que procurar muito certinho onde você vai para você poder apresentar o seu produto, porque não é todo mundo que vai estar aberto para você, para o seu esporte, entendeu? Então, é complicado, cara. É uma batalhinha ali por semana ali que
que a gente tem que travar, cara. Cara, tem uma curiosidade. Como que vocês conseguiram transformar esse amor em algo profissional? Porque antes era um time ali, como formou uma liga? Como que foi? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu comecei lá em 2006 na equipe, participei, enfim, do começo do Tubarões e tal, mas fiquei um tempo afastado da equipe. Voltei mesmo a ficar por dentro da equipe em 2019. Nesse período foram se construindo essas ligas. A Liga Brasileira, o Campeonato Regional aqui, enfim, aqui no DF, no Centro-Oeste e tal. Então, assim, e cada ano que passa, cara, mais times são apresentados a gente, assim, cara. É impressionante o crescimento do esporte, cara. Então, foi meio que demanda. Cara, o que a gente pode fazer com esse tanto de time? Pô, vamos fazer um campeonato. Muitas vezes, os próprios times, eles organizam esses campeonatos, cara. É uma coisa, assim, que eu já ouvi falar, né, antes de eu voltar para o Tubarões. O Tubarões, ele organizou um campeonato com o time de São Paulo, com o time de Cuiabá, enfim, ele organizou, porque na época não tinha federação, não tinha nada. Hoje a gente já conta com uma federação aqui do DF, sabe? Sim. Que ele cuida de todos os times aqui do DF, cuida inclusive do time de Goiânia, que em Goiânia também eles fazem parte da gente aqui. Tal. Então foi crescendo, cara, e foi a demanda, porque é absurdo, assim, cada dia que você passa, você conhece um time novo, cara. Todo dia eu sou apresentado a uma equipe nova de futebol americano. O reflexo desse crescimento é cada vez mais a filiação de um time tipo, assim, de futebol tradicional com um time de futebol americano. Sim, né? Sim, isso tem muito. Hoje em dia está acontecendo cada vez mais. A gente tem exemplos aí de time em Minas, né, com o Atlético Mineiro, nós temos times do Curitiba, Palmeiras, enfim, tem um monte. Então, cada vez mais essas equipes do futebol estão começando a olhar para o futebol americano, cara. E tá vendo que pode ser um negócio que seja rentável, cara. É algo que tem público. No Brasil tem público, entendeu? O negócio cresce absurdamente. Então, a gente precisa trocar um pouquinho o olhar. E quem também nunca ouviu falar sobre futebol americano, por exemplo, sei lá, se é torcedor do Flamengo, de um Palmeiras da vida, você fica sabendo que vai ter um time de futebol americano usando as cores, usando o escudo do seu time, ele vai acompanhar, né? É isso, não, com certeza, pô. A gente aqui, enfim, aqui em Brasília a gente tem até outra equipe que ela tem parceria com uma equipe de futebol de Brasília, né? Então, nós, durante um período também desses 20 anos aí, nós tivemos parceria com uma equipe também daqui de Brasília do futebol e tal, que eles ajudavam a gente dando sem treinamento, ajudando a gente na organização e tal. Então isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Sim, esses clubes têm muita visibilidade, muito dinheiro, então eles ajudam muito na estrutura. Como que funciona a estrutura hoje do Tubarões? Cara, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu um local que é 100% nosso pra gente poder usar para treinar. Porque até ano passado a gente não tinha, cara. A gente treinava na esplanada. Na esplanada vai ter um evento. E aí, vai pra onde? Aí contava com a ajuda de pessoal que conhecia um campo ali, um campo lá, entendeu? Não era uma parada exclusiva, Não era uma né? parada exclusiva e não tem estrutura nenhuma. Sim. Você está jogando na esplanada que não tem um banheiro, não tem um vestiário, não tem nada. Entendeu? Você está jogando, treinando, de repente passa alguém de bicicleta. E pode parar para manifestação, como várias coisas, né? Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu um local lá no Jardim Botânico, que é um local assim que o pessoal lá da Escola Superior de Defesa, eles abriram as portas para a gente. Deixaram a gente completamente à vontade no uso da estrutura deles lá, o Pedro conhece lá. Tem vestiário, tem refeitório pra gente, o campo é nosso, sabe? Só a gente que usa. Então, graças a Deus, esse ano aí a gente conseguiu isso. Mas, cara, até ano passado era complicado. Cara, e futebol americano precisa de muita tática, então precisa de um espaço, precisa do conhecimento, precisa muito do físico e também muito do mental. Como que acontece a preparação nessa, às vezes, falta de estrutura? Agora tem, né? Mas assim, como que é? Essa preparação durante a pré-temporada, né? Sim, até durante, né? Sim, essa parte mental que você está falando, a gente conta com uma equipe de psicólogos que acompanham nossos meninos, inclusive. Eles estão sempre lá tem sempre um psicólogo nos treinos com a gente, que eles ajudam nessa parte mental e tal. Eles veem a demanda, o que alguém está precisando. Eles acompanham mesmo os nossos meninos, acompanham a gente, que a gente está sempre ali também. E a parte de físico, como a gente não tem muita coisa para oferecer por conta dessa falta de ajuda, a gente precisa, às vezes, contar com eles fora de campo. Entendeu? Eles precisam procurar, por vontade própria, eu preciso malhar. Entendeu? Infelizmente, a gente não consegue arrumar um local para eles malharem. Sim. Então, eles vão por si só. Entendeu? Então, a gente meio que não consegue. A gente tenta, lógico, a gente tem alguns locais, a gente tem
Dentro da comissão técnica, a gente tem preparadores físicos que ajudam os meninos na nossa preparação, mas não é algo que está ali 100%, sabe? Diferente de futebol, que tem sempre um cara específico para ele, tá lá todo dia, tá um personal junto dele. Não, é isso que fala, é que a gente fala assim, é o amor, cara. É a vontade, é o comprometimento. Então, eu preciso me comprometer com o time, eu vou me comprometer dentro e fora de campo. Entendeu? Então, eu vou procurar algo para fazer fora do campo, fora desse momento de trabalho. Então, é basicamente isso, cara. Mas a gente sempre procura, a gente sempre tenta ajudar eles de alguma forma, entendeu? Então, é isso, cara. A gente vai sempre batalhando para ver se a gente consegue ajuda de academias, personal, enfim, é complicado. Você comentou que o time já existe há mais de 20 anos, né? Vai fazer 20 Vai anos. fazer 20 anos, perdão. O que você olha assim, tipo assim, como maiores títulos, maiores conquistas do Tubarões Cerrado? Cara, a gente em 2018, 2019, nós somos bicampeões do campeonato aqui de Brasília, né? Nós somos bicampeões do Centro-Oeste no Campeonato Brasileiro, só para tentar fazer vocês entenderem mais ou menos. O Campeonato Brasileiro, ele na primeira fase, ele é dividido por regiões. Então os times jogam Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Cada região dessa sai um campeão e eles vão fazer a semifinal e a final do Campeonato Brasileiro. E nós somos os únicos times bicampeões do Centro-Oeste. Nós ganhamos em 2018 e 2019. Aí, infelizmente, veio a pandemia, né, 2021, que não teve nada, nós ficamos 100% parados, a gente não fez absolutamente nada e voltamos ano que vem. Mas os principais títulos são esses, cara. Os principais títulos são esses. Você falou muito da pandemia, né? Como que foi sustentar o clube? Porque poderia ter acabado, né? Como muitos devem ter acabado. Como que foi para sustentar? Cara, a gente estava até comentando, né, que Brasília, antes da pandemia, tinha um papo de uns 8, 9 times, né, tinha, americano. Cara, tinha bastante time. Cara, foi difícil. Foi difícil, porque foi o que eu falei aqui agora, a gente ficou 100% parado. Assim que estourou a pandemia, a gente, não, chega. A gente tinha acabado de fechar uma parceria com o Real Brasília. Tínhamos acabado de fechar a parceria com eles. Aí estourou a pandemia, aí morreu, né, o assunto e tal, nunca mais teve. E, cara, a gente, por 2020, a gente quase que acabou, cara. Quase acabou. Porque a gente tinha patrocinadores, os patrocinadores saíram. A gente tinha alguns parceiros deles, graças a Deus tiveram alguns que ficaram, que compreenderam a situação e tal, mas a gente perdeu praticamente tudo, cara. É um cenário muito complicado, né, de tu manter um complicado, patrocinador. cara. E assim, tiveram times no Brasil que não pararam, né, que continuaram jogando. Perdemos jogadores para esses times, pô. Porque, vou ficar parado 2 anos? Vou procurar me movimentar em outro time. E perdemos mesmo, cara. E não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. A gente optou por isso. Foi uma escolha nossa, a gente sabia o que ia acontecer, mas escolhemos isso. Então, quando a gente volta no ano passado, que a gente volta em 2022, cara, a gente volta praticamente do zero. Praticamente do zero. E é esporte, né, cara? É uma parada que você tem que estar toda hora ali treinando. Perfeito. A gente, assim... Uma hora que para... A gente ainda tentou fazer sempre aulas, encontros online com os meninos e tal, mas não é a mesma coisa, cara. O cara quer jogar. E como que é? Porque, tipo, além de perder dinheiro, vocês perderam atletas, às vezes a estrutura. Como que é, tipo, voltar a ter o que tinha? Cara, então, a gente, assim, vou ser sincero com você, a gente não tem nem perto do que a gente tinha em 2019. A gente tinha, falando por alto, assim, a gente devia ter uns 80, 90 jogadores em 2019, contando o time principal com o time de desenvolvimento. Então, a gente teve que começar de novo, cara. Então, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Vamos fazer seletivas para achar novos jogadores. Esses jogadores precisam saber jogar? Não. Quer conhecer o esporte? Quero. Então vamos lá fazer a seletiva do Tubarão de Cerrado? Quem sabe você não se apaixona? Quem sabe você não encontra um atleta aí que você tem em você e você não sabe? Sim. E foi assim, cara. Não precisa conhecer nada, né? Nada. Só interesse mesmo. Interesse em conhecer o esporte. Deixa que a gente explica para você como que vai funcionar, a gente bota você em campo, a gente vai fazendo isso. Eu já acompanhei alguns tryouts da equipe, tipo assim, é um teste de aptidão física, aptidão física, perfeitamente. O que você vai aprender com o clube, eles vão te passar. Mas antes era diferente, já era mais nivelado, com mais critério. A gente procurava pessoas que já soubessem, que já tivessem ligação com o futebol americano. Sim. Você já jogou futebol americano? Já. Então, vem cá, cheguei, está parado? Vamos lá, vamos voltar. Era desse jeito. Sim, muito complicado. A pandemia tem que começar do zero. Sim, e tipo, a gente falou muito das seletivas, né? Se alguém quiser entrar hoje no Tubarão de Cerrado, como que faz? A gente teve 2 seletivas já esse ano. Nós temos uma ideia que agora eu não vou saber de cabeça, mas se eu não me engano, eu acho que a gente vai ter uma seletiva agora, final de junho. E a gente está sempre soltando no Instagram, cara, que é a nossa principal rede social de conversa com
com as pessoas e tal. Então a gente sempre está soltando ali e esse é a principal forma de entrada. Para quem quer conhecer o esporte, para quem não tem contato nenhum, para quem gosta, acompanha, mas eu não sei jogar, é pela seletiva. Você vai vir na seletiva, a gente vai fazer um teste com você de aptidão e tudo mais. E, cara, se você gostar, cara, você vai ficar, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Pô, isso é uma parada engraçada de se pensar, né? Que você comentou que o clube basicamente voltou do zero depois da pandemia e já voltou finalista, né? Voltamos finalista, cara. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Foi algo, assim, que superou as nossas expectativas, cara. Quando a gente começa o ano, a gente fala assim, cara, nós da comissão técnica, a gente falava que, cara, esse ano vai ser um ano de formiguinha. Vamos trabalhar devagarzinho, pra gente poder colher ano que vem. E, cara, a gente, pra muita surpresa de muita gente, a gente chegou na final, cara. Jogamos, inclusive, a final aqui em casa, que tivemos a melhor campanha da primeira fase e tal. Infelizmente não ganhamos, né? Mas é assim mesmo. Durante a temporada tinha vencido da outra equipe, A gente né? tinha vencido, cara. A gente ganhou de sorriso, eles vieram jogar aqui com a gente venceu eles aqui. Fomos jogar em Cuiabá, ganhamos de Cuiabá, que o time nunca tinha vencido em Cuiabá, na história de vários confrontos. A gente nunca venceu de Cuiabá, a gente foi lá em Cuiabá, vencemos eles, conseguimos a melhor campanha, trouxemos a final pra cá. Mas, enfim, futebol é esporte. Me conheça se eu estiver errado. Esse jogo contra Cuiabá era o jogo que decidia se o Tubarões ia jogar a final em casa ou não, né? Então era muito importante. Se a gente perdesse, a gente jogava a final em Sorriso. Ia ter que viajar. Se a gente ganhasse, eles viriam pra cá. E foi o que aconteceu. Era um jogo que tinha um peso enorme, assim, decidido em detalhes. Foi, cara. Foi jogo no fora de finalzinho, casa. foi no finalzinho. Emocionante. Eu tenho uma curiosidade também, porque vocês viajam. Tava lá, né, Fedão? Como que acontece essas viagens? É de ônibus, vocês É de jogam ônibus, patrocínio, cara. como que funciona? A gente tem a ajuda do governo nesse ponto aí. A gente consegue o Compete, que eles ajudam. O Compete é um órgão do governo que eles ajudam os esportistas de Brasília. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem isso, cara. Porque senão, meu irmão, não sei como é que ia ser, não. E a gente sempre vai de ônibus. Normalmente, o Compete freta lá 1 ou 2 ônibus pra gente e, cara, bate e volta. Vai, joga e volta. Chega, né? joga, acabou o jogo, a gente volta. Entendeu? Se Mas perder, isso não interfere na performance dos jogadores? Cara, interfere muito. Eu vou até te dar um exemplo de 2019. Em 2019, a gente tinha reconhecidamente no cenário do futebol americano do nacional o melhor time do país. Nós trouxemos um jogador americano que, cara, era absurdo. Era um plantel muito bom de jogador. E o time era absurdo. Falando que a gente tinha 80 jogadores, era um negócio... Então, a gente tinha reconhecidamente o melhor time de Brasília, assim, todo mundo apontava a gente como favorito e tudo mais. A gente fez uma viagem para Santa Catarina, numa cidade chamada Timbó, que também é um grande time de Brasil, inclusive é o atual campeão brasileiro. É importante trazer isso para contextualizar qual era a equipe, né, do Timbó. Exatamente, eles são os atuais campeões brasileiros. Sempre estão No brigando, topo, né? eles sempre estão brigando. Eles sempre apontados como um dos favoritos. Eles sempre estão chegando, enfim. Nós fomos para lá fazer a semifinal com eles lá, a semifinal do Campeonato Brasileiro, depois de uma viagem de quase 30 horas, cara, de ônibus. Nossa. A gente conseguiu chegar lá, botamos os atletas para descansar, cara, sei lá, acho que eles descansaram 3 ou 4 horas. Bora, galera, vamos pro jogo. Nossa, e como que o técnico motiva? Cara, como que tudo motiva, né? complicado, Porque o cara já é chega complicado. morto, o outro cara zero. É complicado, cara. Para descansar 3 horinhas. Então... É complicado, cara. A gente chegou lá e, cara, e a gente não conseguiu fazer um jogo duro, cara. A gente começou fazendo um jogo duro, assim, mas, cara, chegou a metade do jogo, assim, e você olhava pros meninos, os meninos estavam... Sim. Meu irmão, e o sol, meu irmão, absurdamente quente, um calor insuportável lá no sul. E foi, cara, e assim, eu digo que pra muita gente fala, como é que foi e tal. Eu falo assim, que foi a melhor experiência da minha vida no futebol americano. Eu nunca vou ter uma experiência igual, cara. A gente chegar, fazer uma viagem de quase 30 horas, fazer um jogo duro com um time que era favorito, sim, que era um super time, que ainda é um super clube, que eles têm toda uma estrutura lá absurda. Então, cara, mas é complicado. E isso, assim, a gente, no meio do futebol americano, a gente sempre fala, o time que viaja, ele já chega perdendo por 14-0. Porque é complicado, cara. É complicado. É difícil, cara. É muito difícil, muito difícil. E assim, olhando um pouco para o futuro agora, né? Qual que é a projeção do Tubarões Cerrado para, sei lá, daqui 5 anos? Cara, eu assim, é até um negócio que já me perguntaram isso. Eu não penso assim ao longo, não, cara. Eu penso, vou de pouquinho em pouquinho. Foi o que eu falei. Como eu peguei a presidência agora, eu já estava no time, lógico, mas eu peguei a presidência agora, veio muito problema, entendeu? Então, irmão, vamos primeiro resolver esses problemas, tá? E depois a gente vai pensando ao longo, tá? A gente, graças a Deus, eu já consegui uma coisa que eu quis sempre quando eu entrei no time, era ter um local fixo para a gente treinar. Graças a Deus, isso já consegui.
É muito importante você ter um local para você. E assim, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que estruturar o time de fora para dentro. O time tem que estar estruturado fora para os nossos atletas poderem desempenhar legal dentro do campo. Senão, cara, é uma bola de neve. O negócio está ruim fora, ele vai rodando e chega ruim dentro, cara. Então, o que eu penso é, de pouquinho em pouquinho, o primeiro passo foi arrumar um local de jogar para treinar, legal. O que a gente precisa fazer agora? Pô, vamos correr atrás de patrocínio? Vamos. Então, eu vou correr atrás de patrocínio. Preciso de local de jogo. Vamos correr atrás de jogo, local de jogo que seja sempre nosso. Vamos correr atrás de jogo. Então, eu penso assim, cara, eu não penso muito daqui a 5 anos, não. Eu penso no mês que vem. E você entrou agora, né? Eu entrei no começo do ano, na presidência, mas eu já estava no time, fazendo parte da comissão técnica desde 2019. E vale a pena ser presidente? Cara, eu vou fazer, cara, assim, perguntaram assim, se você pudesse desistir dessa ideia de presidente, você desistiu? Eu falava, não, cara, tá legal, tá prazeroso. É um amor, cara, é um amor. Eu tenho prazer em estar mexendo com o futebol americano. Eu tenho prazer de, meu irmão, preciso de um campo, você tem campo? Sim. Cara, eu acho que meu WhatsApp é só isso, cara. Tem um campo, você tem campo? Precisa de tinta, você tem tinta para pintar um campo? É isso, cara. Mas é um prazer, cara. Quando você vê o negócio funcionando, é muito gostoso, cara. É muito gostoso. E graças a Deus as coisas estão funcionando, entendeu? Então é isso, cara. É divertido. Cara, eu tenho uma dúvida muito sincera. Porque isso acontece em vários esportes aqui no Brasil, comparado à Europa, comparado aos Estados Unidos. Sei que, tipo, se a gente fosse igualar, é um processo longo. Mas para você, tipo, o que a gente precisa fazer para conseguir chegar perto? Cara, eu falo também muito isso. Eu acho que a gente nunca vai chegar perto. A nível Estados Unidos, não tem, acho que a gente nem precisa pensar assim, entendeu? Mas assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que grande parte das pessoas que não acompanham o futebol americano, enfim, no Brasil, eles têm que entender que é um esporte que está crescendo. Grande parte da mídia, entendeu? Grande parte dos políticos. Tem que olhar, pode olhar, cara, é um esporte que cresce todo dia, sabe? Eu cheguei várias vezes em reuniões assim com pessoas importantes aqui de Brasília. Futebol americano, nem sabia que tinha aqui em Brasília. Falei, como não, cara? Tubarão Cerrado é bicampeão do Centro-Oeste, Sim. sabe? Então eu acho que assim, o primeiro passo é isso, a gente ter o reconhecimento dessas pessoas poderosas, sabe? Sim. Eles poderem olhar mais pra gente, sabe? Já aconteceu várias vezes de eu pedir um local pra gente poder treinar. Não, a gente só empresta o campo pra futebol. Pro soccer. Futebol americano a gente não empresta, não. Por quê? Não, que vocês vão marcar o campo, vocês vão estragar o gramado. Eu falei, mas... Sim, como qualquer outro esporte. Como qualquer outro esporte. O cara tá jogando de futebol de chuteira. Sim. Né? Vai desgastar do mesmo jeito. Vai desgastar do mesmo jeito, entendeu? Então eu acho que precisa de um pouquinho de boa vontade dessas pessoas para ajudar, sabe? Se a gente tivesse isso, se a gente tivesse um pouquinho de boa vontade dessas pessoas poderosas aqui do Distrito Federal, eu acho que seria a coisa mais fácil. Mas está melhorando. Eu não vou falar que é 100% ruim, não. Está melhorando. Tem muita gente boa aí que está por trás e tal. A gente tem o nosso secretário de esporte, o Júlio César, ele ajuda muito. Ele ajuda muito. Ele é um cara que gosta do esporte. Ele está sempre nos nossos jogos, já foi em treino nosso e tal. Então ele é um cara que tenta fazer por onde ali, sabe? Então, e é isso. Mais uma pergunta, então. E como que você ganha essa visibilidade, esse respeito? Cara, então, eu acho que é aparecendo. Acho que é aparecendo. Isso aqui ajuda, entendeu? Instagram ajuda. Galera, vocês conhecem o time de futebol americano? Leva lá seus amigos, vamos conhecer o treino. Sabe? Posta um negócio aí, marca o Tubarões. Eu acho que é assim, cara. Eu acho que é assim que a gente começa a crescer. Porque Uma dessas, o cara descobre um esporte novo. É isso, cara. E assim, é o que dá pra gente fazer, falando do Tubarão Cerrado, de uma equipe que não tem dinheiro. Tá? Então, o que dá pra gente fazer é isso. Boca a boca. Ajuda aqui, vamos ali. Vamos tirar uma foto ali. Você é fotógrafo? Tira lá a foto do nosso treino lá, posta lá nas suas redes sociais, lá ajuda a divulgar o time, sabe? E vai crescendo, cara. Vai crescendo. Porque tirando essas equipes que elas têm ajuda de outros clubes, de patrocinadores fortes, cara. Filiação, né? Filiação e tal. Tem equipes aí que elas têm 1 milhão de patrocinadores, cara. Sabe? É um negócio absurdo. Você vê a camisa delas, parece uma abadá. Cresce, tipo assim... O patrocínio que tem, cara. Sim. Então, Mas para crescer, a gente tem que pensar grande, né? Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, no estilo de jogo mesmo, no futebol americano aqui no Brasil, ele segue as mesmas regras da NFL? E a gente segue a regra da EFAF. Algumas coisas são diferentes, mas basicamente... Mas nada que muda... Nada que mude muito. O espetáculo em si, Não, em relação à NFL, são
uma regra ou outra só, e nada muito diferente, não. E acho que para fechar nosso papo, né? Vai começar a temporada do Tubarão Cerrado. Queria saber como é que tá a expectativa aí para essa temporada. Sabendo que veio de uma temporada muito boa ano passada, quais são os seus confrontos? O que você vislumbra com isso? Então, esse negócio de você vir de uma temporada muito boa é ruim porque a coloca expectativa é igual, né? Você tem que chegar na final de novo. E melhor ainda, você tem que ser campeão dessa vez. Mas o que eu falei, cara, a gente tá começando, a gente está vindo dessa reconstrução vinda desde o ano passado. Então a gente tem uma molecada muito boa, uma molecada nova aí que promete muito no futebol americano no Brasil, assim. E, cara, as nossas expectativas são essas, cara, a gente chegar de novo, sabe? A gente conta com uma comissão técnica capacitadíssima, tá? Nossos treinadores, eles fazem parte da seleção brasileira, entendeu? Então a gente sabe que conhecimento a gente tem, sabe? Agora a gente precisa pegar esse conhecimento e passar para os nossos atletas. Entendeu? Que eles possam desempenhar da melhor forma. Mas sem pressão, cara. Sem pressão. Acho que ano passado a gente fez mais do que a gente achou que a gente faria. Esse ano eu acho que a gente pode buscar algo maior. Acho que a gente consegue buscar algo maior. Mas também, cara, é esporte. Esporte, cara. Do outro time vai ter um time que também vai estar batalhando igual, cara. Entendeu? Tá bem estruturado, tal qual. Tá bem estruturado, igual, até melhor do que a gente. Entendeu? Então, mas assim, a expectativa é boa, cara. A gente começa agora dia 1º. Dia 1º de julho a gente tem a nossa primeira partida na estreia da Liga BFA contra o time de Rondonópolis Hawks. Eles vão vir jogar aqui com a gente. É primeiro confronto da história dos dois times, eles nunca se enfrentaram. E vai ser legal, cara. Vai ser um duelinho bom aí. E a gente sabe que os caras lá são bravos. Contra quem são os outros confrontos? A gente joga dia 1º contra o Rondonópolis, depois pega dia 29 de julho o Cruzeiro, o time do Cruzeiro, que a gente estava falando aqui dos clubes. Aí dia 20... Clube novo também, né? O Cruzeiro, ele andou um tempo, ele existia já antes, aí ele andou um tempo afastado e tal, aí ele voltou recentemente. Aí tem o Cruzeiro, aí depois nós temos o América, que também é do time de futebol, América Mineiro, que a gente vai lá para BH para jogar contra eles. Locomotiva, né? O América Locomotivas. Se enfrentaram na temporada passada, né? Enfrentamos aqui, a gente ganhou aqui e agora a gente vai fazer a volta lá com eles. E a gente encerra a primeira fase contra a equipe do Sorriso, que foi o time que a gente fez a final ano passado. E a gente vai viajar para Sorriso. São mais umas 20 horas de viagem. Uma pergunta, para disputar um campeonato assim longo, contra vários times, viajando longo. Futebol americano é um esporte que tem muitos atletas, né? Sim. Como que é a montagem do elenco? Vocês têm vários elencos? Como que é? Não, a gente tem a equipe principal e a equipe de desenvolvimento, que são essa molecada que entra pelos tryouts que a gente faz, pelas seletivas que a gente faz. Hoje, a gente deve ter em torno de 40 atletas, juntando a equipe principal com a equipe de desenvolvimento. Deve ter mais ou menos isso. A gente, assim, não é a nossa ideia pegar essa molecada que está entrando na equipe de desenvolvimento para botar para jogar logo de cara. E já inscrever, né? A gente não tá com essa ideia. Mas se for preciso, a gente vai fazer, entendeu? Mas não é a nossa ideia. Mas é isso, cara. E é mais ou menos isso de atletas, uns 40 atletas, mais ou menos, que a gente tem. Juntando todas as equipes, juntando todos os times. E, cara, a gente monta a equipe do... Cara, você tem vontade de jogar? Tem. Então vamos jogar com a gente. Tá montada a equipe. Tá contratado. E a comissão técnica? Como que vocês acharam esses caras? Eles foram se construindo dentro do Tubarões? A América já tá há um tempo. O nosso head coach, o Fabrício Ataíde, ele fez parte da criação da equipe também. Estava lá junto comigo, lá em 2004, 2005. Ele andou... Eu perdi um contato com ele durante o tempo, mas eu sei que ele andou um tempo fora do país, estudando e tal, morou muito tempo nos Estados Unidos. E quando ele volta, se eu não me engano, ele volta em 2017. Quando ele já volta como head coach da equipe. E a partir daí, cara, recomeça o Tubarões. Porque até 2016 o Tubarões estava bem capenga. Ele foi os anos dourados, né, do Tubarões, 2017. E a partir do momento que ele entra na equipe, a equipe tem um salto, assim, absurdo. O conhecimento que ele trouxe pra gente foi um negócio absurdo, assim. E ele monta a equipe dele. Ele fazia tryouts para treinadores, entendeu? Ele marcava assim, você tá afim de ser treinador? Vamos conversar. 5 minutos de conversa ali, ele recrutava o cara. Que é importante também, né? Não adianta você ter uma molecada, uma base forte, sem ter não tem a cabeça do negócio. Quem faz a parada acontecer. Ano passado, nós tínhamos a maior comissão técnica do Brasil. Nós tínhamos por volta de 11 treinadores, eu acho. 11 treinadores. Acho que era isso. Nós tínhamos a maior comissão técnica do país, assim, cada um com a sua função. Cada um tem uma funçãozinha dentro da equipe. Sim.
Cada posição tem o seu treinador, cada atleta tem seu treinador, cada unidade tem o seu treinador. E tem um treinador principal, que ele comanda tudo. Cabeça da chefia galera. tudo ali. Inclusive, o Fabrício Ataíde, ele é treinador da seleção brasileira masculina também. Ele faz parte da comissão técnica masculina. Tão bem, treinador. Tão bem. Tão bem. E esses caras recebem? Algum jogador recebe? Qual que é o esquema? Cara, então, o que acontece? A maioria não. A maioria não. Tem atletas profissionais que a gente traz exclusivamente para isso. Aí, esses caras vêm recebendo. Tá? Mas a maioria não, cara. A maioria é amor. É vontade. E, cara, a gente conta muito com esse amor, cara, porque eles ajudam o time a andar, cara. Irmão, você conhece alguém, eu chego pro jogador, você conhece alguém que sabe de algum campo? Você conhece alguém que sabe de algum local? E é assim que a gente vai falando, cara. Então, tirando essa galera profissional, ninguém recebe. Ninguém recebe. Nem treinadores. E vocês têm alguém Falando além do... Tubarão de Cerrado, tá? Vocês têm alguém além de comissão técnica, jogador? Tem algum fisioterapeuta, algum médico, algum auxiliar? Não, nós temos o rapaz da psicologia, que ele tá sempre ajudando a gente ali fora e tal. Nós temos um dos nossos treinadores, ele é responsável técnico pela parte do físico da gente, que é o nosso treinador de ataque. Ele ajuda a gente também nessa parte da preparação física. Mas dentro da equipe, não, é isso. É isso. Fora da equipe, nós temos parceiros. Nós temos uma... Pode falar? Pode, à vontade. A gente tem a Pump, que ela é uma loja de suplementos, que ela ajuda os nossos atletas na suplementação fora de campo. Nós temos a Clínica Cote, que, cara, atende os nossos atletas 100% gratuitos. E, sim, cara, não sei nem como agradecer eles, assim, eles abrem a clínica pra gente, assim, é um negócio absurdo. Nós temos o pessoal da psicologia, que é da Olimpsi. Nós temos uma parceria com o pessoal da Thai CrossFit, que também ajudam a gente também, que um dos nossos atletas ele é professor da Thai CrossFit e ele faz o treinamento de CrossFit pensando exatamente na preparação da temporada, então ele faz toda uma preparação ali pro futebol americano. E é isso, cara, é o pessoal que vai ajudando a gente, o pessoal que vai ajudando. Show. Só mais uma coisinha, então. A gente falou muito de futebol masculino, futebol americano masculino. Feminino, tem time, tem planejamento para um time futuro? Qual que é o cenário, né, do futebol feminino, futebol americano feminino? O Tubarões não tem time feminino, mas existem times femininos e muitos bons aí no Brasil. Inclusive aqui em Brasília, né? Inclusive aqui em Brasília, nós temos o Brasília Pilots, Sim. que é um time de futebol americano full pad, né, que ele é todo equipado, que, cara, em 2019, se eu não me engano, eles foram finalistas do Campeonato Brasileiro e tal. Ano passado também desempenharam bem. E elas estão aí, cara. Estão firme e forte também. É um esporte também que cresce muito, cara. Do lado feminino, assim, sabe? Existe seleção feminina de futebol americano. Inclusive, elas fizeram um negócio ano passado, no início desse ano. Elas enfrentaram uma equipe americana e venceram a equipe americana. Foi um negócio absurdo. O jogo aqui no Brasil. O jogo aqui no Brasil e tal. Ninguém estava esperando isso. E foi assim, todo mundo ficou espantado e tal. Inclusive o head coach delas é um ex-técnico nosso. Tá? Então, assim, cresce muito, cara. Cresce tão igual ali quanto o futebol masculino. Isso mostra a coletividade, né, no futebol americano, desse trabalho. Isso, assim, é um treinador daqui, que treina feminino, que tem a projeção de outro lugar. No ano passado, esse treinador que estava, ele já treinava. Ele treinava as meninas e treinava a gente. Estava lá com a gente, entendeu? Então, é tudo muito... A gente é unido. E vocês pensam em ter equipe feminina? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu quero primeiro reestruturar a gente, a parte masculina e tal. Mas a gente pergunta que a gente tem ideia do futebol feminino e tal, mas por enquanto ainda não. Então, mas sempre que pensa, vocês têm futebol feminino, a gente fala, não, a gente tem o Brasília Pilots. A gente sempre dá o Brasília Pilots. Entendeu? Então, se você é menina, você tem vontade de jogar, procura o Brasília Pilots lá, que elas vão te receber muito bem. Para fechar, eu queria que você desse um recado aí para a galera começar a acompanhar futebol americano, para quem não acompanha. E é isso, para fechar nosso programa. Cara, eu quero, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho do futebol americano. Cara, se você não conhece futebol americano, cara, vem conhecer, cara. Você vai ver que é um esporte maravilhoso. Ele está muito além das pancadas. Tem pancada, não vou mentir. É só violência. Não é só violência, mas tem. Tem os caras que Mas ele está muito além disso, cara. Ele está muito além disso. Ele é estratégia pura. Sabe, se você gosta de estratégia, cara, vem jogar futebol americano, vem conhecer o futebol americano. Senta, procura jogos da NFL que passam aí, tem jogo todo dia de futebol americano aí, né? Passando na televisão. Senta e vai ver que você vai se apaixonar, cara. Senta de um lado de um amigo pra ele poder te explicar como é que é isso, como é que é aquilo e tal. E, cara, você vai se apaixonar, cara. Consuma, né? E, cara, é um negócio que te vicia. É um negócio que te vicia. O futebol americano vicia você, cara.
você fica completamente apaixonado, aficionado por aquilo ali, cara. É muito gostoso, eu gosto muito. Show. É isso, Então né? é isso. Obrigado de novo, Isso, Pedro. obrigado a vocês. Mais um Furo na Rede aí. Siga o Tubarões nas redes sociais, né? TDC, _oficial. E é isso. E acompanha a temporada da galera, né? Vai começar em breve aí. Toda a sorte do mundo pro time. Valeu demais, gente. Obrigadão.